Agora a gente tem que determinar o conjunto solução da equação. Eu já copiei a bela equação aqui. A gente está na página 140 do nosso PDF e do nosso livro também. Então, conjunto solução disso, bom, a primeira coisa são as condições de existência disso daqui, né? X tem que ser maior que zero. Aqui a gente teria que x tem que ser maior do que menos 1. E aqui também, tá? Então, x maior que zero é o que está mandando. Pronto. Condição de existência, resolvido. Agora a parte das bases dos logaritmos. Aqui é 8, aqui é 2, aqui é 4. Não sei, tem vários caminhos para a gente seguir. Eu vou transformar tudo para base 4, eu acho. Que daí eu preciso transformar esse para base 4 e essa coisa aqui também estaria resolvida. Não, base 4 não vai dar, né? Por causa que daí vai ficar logaritmo base 4 do 2. Ai, tem essa ainda. Então base 2. Se não tem jeito, vai ter que ser desse jeito então. Pega você e vamos converter para base 2 essa bela porcaria aqui. Então log nova base vai ser 2 da porcaria do x dividido por logaritmo, nossa base nova da porcaria da base antiga que é 8, que vem a ser 2 elevado ao cubo. E tá bom. E tá bom. Tá, então o que vai gerar esta pequena coisinha? Se a gente copiar isso, vai ficar aqui a partir do logaritmo, né, de x na base 2. Aqui vai ser, esse expoente 3 sai para fora, vai ficar 3 vezes log de 2 base 2, que é 1. Então no final das contas isso vai ser 1/3 do logaritmo. A base nova é a 2 da porcaria do x. E é só isso aí. Que bela mudança de base, né? É. Muito boa. Pronto, então um já está feito. Esse aqui já está do jeito que tem que estar. Só tem que fazer a mesma coisa para esse daqui. Seguindo o mesmo modelo, né? Bom, tá, não vamos pegar atalho. São as últimas questões que a gente vai ter que fazer sobre logaritmo. Não vamos pegar atalho, né? Vamos resolver isso aqui. Então, trocando de base, eu vou ficar com... Primeiro abre parênteses, meu amor, porque senão tu não consegue. Tá bom. Então, logaritmo, porcaria da nossa base vai ser 2. Vai ficar de x mais 1. E embaixo vai ser logaritmo, ponto, boto um 2 aqui. E a base antiga era o 4, tá aqui. Então, isso aqui é logaritmo. Nossa, que constatação tu tá fazendo. Não, essa parte aqui, esse trabalho de fazer a troca de base e tal, quando é só isso, isso é logaritmo. Agora, o resto que a gente vai ter que fazer depois de ter feito essas mudanças de base e tudo mais, não vai ter nada que ver com log, né? Então não tem como reclamar que logaritmo é difícil, porque não é. A parte de logaritmo mesmo, que tu tá trabalhando só com logaritmo, não é difícil. A hora que vai vir depois, se bem que dessa vez a gente se escapou, né? Aqui não tem nenhuma inequação, então por enquanto tá tudo bem. Tá, mas vamos lá. Então a gente fez as mudanças de base necessárias. O que vai acontecer aqui? Bom, esse 4, eu posso escrever isso como sendo 2 ao quadrado. Tá ótimo também. Então esse 2 eu jogo para fora. Eu vou ficar com o que de resposta para esta bela coisa? Não aqui, meu amorzinho. Por que tu não colabora comigo? Veja, eu sou um ser humano tão educado e mesmo assim tu não colabora. Vamos tentar de novo. Pronto. Então isso aqui vai ser 1/2, né? Porque é o que vai ficar embaixo, vai ser o logaritmo de x mais 1 na base 2 dividido por 2. Então, log base 2 do nosso x mais 1. E se eu arrumar você, aí fica melhor ainda. Tá bom, mas enfim, é isso daqui que a gente tem. É só fazer a substituição, então trocar as coisas aqui. Vamos copiar você primeiro e ir resolvendo.
Então tá bom, que isso daqui, logaritmo de x, o que a gente achou pra... Não, mas calma lá, deixa essa linha como referência pra te não te perder. Tá bom. O que é logaritmo de x para nós na base 8? É 1/3 do logaritmo de x na base 2. Então é isso que a gente vai colocar aqui. O outro já está na base 2, não precisa mexer. Ah, mas não aqui, né, seu pequeno ser humano da cabeça pequena. Pronto. Agora do outro lado, logaritmo do x mais 1 base 4 é isso daqui. Então, só copiar e substituir. Olha que facilidade. Tá, bom, primeira coisa, primeiro de tudo é esses denominadores aqui. Eu não quero isso de jeito nenhum. Então eu vou multiplicar todo mundo por 6. Todos os termos aqui por 6, que eu me livro dos denominadores. Então se eu fizer essa multiplicação por 6, o que vai acontecer? Aqui vai ser 1/3 vezes 6, vai dar 2, né? Então, vou apagar aqui só para garantir que ele não vai abrir aquela janelinha. Isso, bota só um 2 aqui. Aqui vai ser 6 vezes 1/6, que vai ser literalmente 1. Ah, ele não fez isso. Para que um... Cara, tá. Eu não vou discutir. Não vou nem comentar, enfim. E do outro lado vai ser 6 dividido por 2, que vem a ser 3. Nossa, hoje tu tá lento, hein? É começo de... Olha só, eu não queria que ele abrisse essa bodega dessa janela, mas ele tem que incomodar, né? Tá, então muito bem, ficamos com essas coisas aqui. E a gente vai fazer depois, vai jogar esses valores para dentro do logaritmo como expoente. Então esse 2 aqui vai para dentro, vai ficar aqui como expoente do nosso x. E aqui era 1, continua do jeito que está. Esse 3 também vai aqui para dentro. Pra que, né, cara? Olha como é desnecessário uma coisa desse tipo. Eu não lembro mais qual é que é a porcaria da fórmula para isso daqui, né? Quando tem o negócio elevado ao cubo. Ou vamos ver se a memória ajuda um pouco. Eu sei que tinha uma certa simetria, né? Aham, tá. Então, o que a gente vai ter aqui? Bom, agora eu posso juntar essa parte. Então eu vou ter o que, na verdade, né? Se a gente copiar, como é uma soma de logaritmos, eu posso juntar como se fosse um produto aqui dos logaritmandos. Então vai ficar desse jeito. Como a base é a mesma para os dois, então eu posso dizer que isso daqui é igual a x mais 1 elevado ao cubo. Mas isso vai me ajudar, inclusive. Não é tão ruim assim como eu pensava. Sim, porque eu posso dividir ambos os lados por x mais 1. Tá, é verdade. Lembrando que a nossa restrição é que esta porcaria aqui tem que ser 0, né? Que o x tem que ser maior do que 0, né? Que tem que ser 0. Então, se a gente dividir ambos os lados por x mais 1, x tem que ser maior que 0. Então, aqui vai ficar ao quadrado. E agora ficou mais fácil fazer as contas, né? X ao quadrado igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no final das contas, a gente ficou com 2x mais 1, isso aqui igual a 0. E aí a gente vai ter que 2x é igual a menos 1, logo nosso x é igual a menos 1/2. Não dá, não tem como. Então, solução, conjunto vazio. Porque a nossa restrição é que o x tem que ser maior do que 0, senão os logaritmos não vão existir, né? Condição de existência. Se o x for menos 1/2, esse logaritmo não existe, né? Não tem logaritmo de menos 1/2 base 8. E aqui também ia dar problema,
Não, esse aqui até que não ia dar. Tá, mas enfim, o outro ia dar, então se eu achei só isso como possibilidade, solução é conjunto vazio. Podia ser, né, cara? Podia ser, nossa, a certeza do cara é desse tamanho, né? É, mas é isso. Conjunto vazio. Não, eu não tenho certezas, eu tenho dúvidas. Eu chego numa resposta, mas não vou garantir, assim. 118. É muito perigoso o cara começar a achar que tudo que o cara faz tá certo e que e tal e coisa e tal. Então a gente vai ter o que? Indica-se por logaritmo de x o logaritmo do número x na base 10. Tá. Tá bom, então vamos anotar. Log de x. Ok, logaritmo de x base 10. Muito lindo. A equação admite duas raízes. Vamos lá. Primeira equação aqui. X igual a logaritmo de x, quer dizer, x elevado a log de x, né? Elevado igual a 10.000 é 10 elevado à quarta potência. Compensa considerar isso? Não sei. Mas deixa assim, deixa 10 elevado à quarta, depois a gente dá um jeito. É, né? 10.000. Tá. Bom, aqui a gente tem aquela regra que, né, foi uma daquelas que eu falei que tu tem que fazer um esforço para decorar. Olha, às vezes eu sei que eu não sei usar as ferramentas direito, mas isso aqui já é brincadeira. Já tá exagerando um pouco, já tá se perdendo um pouco no personagem aí. Como é que tu me apaga o resto das coisas? Enfim. Tá, vamos voltar pra cá. Então fica com dois espaços, então enfia o espaço no centro do olho do seu rabinho pequeno aí. Não. Quer saber? Na verdade, vem cá. Não é por aí. Não é assim que as coisas funcionam. Volta aqui. Pedaço de lixo. Vem cá. Vamos tirar um espaço aqui. 2 espaços. Tá lindo demais. Vem pra cá de novo. Ora, essa porcaria vai fazer o que quer. Pelo visto vai fazer o que quer, porque... Cara, não, pera lá. Tem algo errado aí. Tem um problema aí. Talvez o problema seja que tem dos dois lados aqui duas caixinhas diferentes selecionadas. Pode ser isso. Aí quando eu tento arrumar uma, ele apaga a outra. Mas vamos juntar tudo numa coisa só então. Vamos ver se ele é capaz de fazer isso. Parece que ele é. Olha que coisa linda. Tá, voltando para cá. Regra de logaritmo. Se eu tenho aqui a porcaria do... Ah, não, mas aí seria... A base tem que ser igual a coisa para mim tirar, né? Se eu tivesse a minha base da potência igual a base do logaritmo, eu consigo... daí seria, a resposta seria só logaritmando, mas não é isso que está acontecendo aqui. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer uma mudança de base nesta coisa aqui. Tá? Então eu vou trocar isso para base x. Para de novo conseguir me livrar da porcaria do expoente de algum jeito. Então é isso que eu vou fazer. Isso aí. Então, pega o logaritmo de x. E aí tu me pergunta, tá, mas como é que tu sabe que é por isso que tu tem que fazer a mudança de base no expoente ali e tal? Eu não sei. Muitas dessas questões que eu resolvi até agora, eu não sei qual é que vai ser o final, eu não tenho um plano, não sei, olha, se eu fizer isso, desse jeito eu vou chegar na resposta. Não, eu só faço respeitando as regras que a gente aprendeu para ver onde é que dá. Bom, nos vídeos que a gente já resolveu de questões, tu viu que muitas vezes o caminho que eu escolhi não era o melhor, às vezes até dava para chegar na resposta da questão, mas o trabalho ia ser grande demais. Então, quando não sabe o que fazer, faça alguma coisa.
Ah, mas eu não sei, mas se eu mudar o expoente, será que vai resolver? Não, não pensa nisso. Muda. Se tu não tem outro caminho melhor, se tu não tem certeza do que fazer para chegar na resposta da questão, escreve alguma coisa, faz alguma coisa. O que eu pensei de início, mas o que eu vi que não ia dar, é que se a porcaria da minha base da potência que nem eu falei fosse a mesma da base do logaritmo, bastaria eu escrever só o logaritmando, que seria a resposta disso. Não é o caso, mas se eu fizer uma mudança de base desse logaritmo aqui, talvez eu resolva esse problema. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, o básico de sempre, né? Qual base que eu vou colocar? X. Então, vai ser log base x, botamos um ponto, do nosso x, dividido por logaritmo base x da base antiga, que é 10. Então fica desse jeito, tá? Se a gente arrumar isso daqui bonitinho, vai ficar com isso. Tá bom, isso aqui é 1, né? Não precisa pensar muito, isso aqui é 1. Então, no final das contas, essa coisa vai ser... Mas não aqui, né, meu bem? 1 sobre... Pô, aí não, não melhorou quase nada, né? Que copia esse, joga pra cá, pega você e bota 1 aqui no lugar. Pronto, tá. E isso daqui, poxa, a 1 sobre... Aí vai ficar x elevado a 1 sobre este logaritmo. Também não, aí eu também não sei trabalhar, né? Não ia ajudar em nada. Tá, vamos de novo então, vamos ler o enunciado. Indica-se por log de x o logaritmo do número x na base 10, a equação admite duas raízes. Tá, cara, eu preciso me livrar disso daqui, né, cara, esse expoente. Como é que eu faço? Tem uma potência. O logaritmo disso seria... calma lá. Tá. Isso daqui eu consigo escrever também como sendo... Deixa eu copiar isso aqui, vamos recortar. Vamos ver se serve para alguma coisa. Tá, isso aqui é a tentativa, né? Estou tentando alguma coisa. Vamos lá. Então esse logaritmo de x aí, base 10, eu posso considerar que isso seja igual a y. Esse seria o valor desse log, tá? Então o meu y... Na verdade não, né? O meu x, que não serve para muita coisa, é igual a 10 elevado a y. Tá, um valor y aí que eu não sei, mas esse seria o meu x. Eu posso usar isso para alguma coisa? Escrever isso como sendo 10 elevado a y aqui no lugar? Eu só tô trocando, né? Tô inserindo mais uma variável aqui ainda por cima. Mas se bem que eu vou estar inserindo uma variável, mas eu vou ficar com x elevado a décima potência. Não, não vai servir para nada. Então como é que eu faço isso? Né, meu amiguinho? Se eu considerar isso aqui sendo x log dx, cara, tá aí. Chegamos numa questão que eu agradeço que não seja a primeira do vídeo, né? Para eu ter dúvida justamente numa coisa dessas. Pô, o que eu faço? Eu preciso encontrar o valor de x.
Ou descobrir quais seriam as soluções. Mas aqui é base 10. Eu não consigo escrever isso de outra forma. Tem essa potência. 10 elevado à quarta potência. O que eu faço com isso? Alguém sabe? Poderia ajudar, né? Tá, cara, o que eu faria nesse caso? Pô, não, mexer com a base do logaritmo não vai me ajudar, porque eu vou ficar de novo, não vai resolver. Claro que eu vou ficar com o x elevado a isso daqui, não vai dar pra me livrar disso, né? Né? Parece que não. Se eu elevasse ao quadrado, também não ia servir pra nada. Se eu calculasse o logaritmo dos dois lados na mesma base, que base eu usaria? Seria x. Não, pô. Caramba, cara. Que regra eu uso aqui, pô? Aí me quebrou o coração. Terminou com meu coraçãozinho. Despedaçou a autoestima. Mas isso é logaritmo. Aí aqui a primeira questão que dá pra gente dizer que é puramente logaritmo que a gente tá lidando aqui, né? Ou nem tanto. Talvez nem tanto, né? É que eu tô com um problema de potência aqui, não tenho expoente. Então seria exponencial? Então não tem nada de logaritmo nessas questões. Nada verdadeiramente log. Cara, tá, não é que eu desisto, mas pô, eu não vou ficar meia hora aqui olhando pra isso sem saber pra onde ir. Mudança de base, se eu fizer, não vai resolver muita coisa. Vai ficar x elevado a isso daqui. Eu poderia separar isso em x elevado a 1. Não, vai ficar 1 sobre esse logaritmo. Mas... E aí, cara? Menos 1. Como é que eu faço? Não tem muito o que se fazer, né? Eu consigo escrever isso como sendo logaritmo de x elevado a menos... Logaritmo de 10 na base de x elevado a menos 1. Dá para reescrever. Mas e aí, esse menos 1 que é expoente do logaritmo? O que eu faria com isso para resolver o problema do menos 1? Talvez, tá, vamos tentar o seguinte. Se eu elevar... Se eu multiplicar... Tá, vamos fazer o seguinte, olha. Pega você, joga pra cá. Se não é bonito, é lindo, cara. Quando ele não vem... Quando eu comprar a Microsoft, eu vou resolver esses problemas, tá? Então isso daqui a gente conseguiu reescrever, né? A muitas custas, como sendo... Vou botar entre parênteses... 1 sobre logaritmo... Aí a porcaria da base que a gente vai ter é x. Claro. Claro. Vamos tentar de novo, né? Para que isso aqui não precisa estar entre parênteses, né? Já está no expoente mesmo. Então 1 sobre, abre parênteses, agora sim. Logaritmo.
a nossa base é x da porcaria do 10, né? Que foi o que ficou ali. Muito bem, então tá. Isso daqui, 1 sobre esse logaritmo, eu consigo escrever como sendo este logaritmo elevado a menos 1. Parece que dá para fazer isso, né? Ainda bem. Pronto. Então, foi basicamente isso que a gente fez. Base x menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar ambos os lados por x elevado ao logaritmo de 10 na base x. Só isso. Ah, mas e o menos 1? Bom, não importa, é só isso. Só esse expoente aqui. Então, ambos os lados vou multiplicar por isso. Então, desse lado de cá vai ficar, como a base é a mesma, a gente soma os expoentes. Então, vai ser log de dx elevado a menos 1 mais log dx, mas é soma de expoente animal. É soma de expoentes, seu cabeção pequeno. Cabeça pequena não ajuda, né? Esse é o problema. Quando a cabeça não ajuda, porque eu vou somar isso daqui, não vai dar em nada. Isso aqui é 1 sobre esse logaritmo, mais o outro. Que grande diferença vai fazer? Pelo visto, nenhuma, né? Tá, então... Esse expoente também... Como é que eu me livro disso? Esse seria um problema. Bom... não tem? Não tem. Então o que dá pra fazer numa questão dessas? Vamos copiar o enunciado. Vamos ver se a porcaria do DeepSeek tem alguma ideia pra gente. Porque a gente não quer ficar preso nessas questões. Não hoje. Isso é o último vídeo da logaritmo e nunca mais na vida a gente vai tocar nessas questões. Tá? Das regras, mudança de base, tentei. Cara, que caminho poderia fazer, cara? Ele vai querer saber se eu sou um humano. Será que eu sou? Eu vou tomar uma água já que ele tá verificando. Vai lá. É, parece que ele não tem certeza, hein? Vamos colocar aqui. Complicado. Fez uma verificação bem sucedida, coisa boa. Vamos lá. Resolva, meu bem. Tá bom. Vamos resolver passo a passo. O que tu faria? Interpretando o logaritmo. Essa expressão que base 10, olha, ele é bem esperto, tá vendo? Parabéns pra ele. Então, o nosso x é 10 elevado a t. Ah, mentira. Ah, mentira. Sério isso? Tá, mas... Tá, o x, no meu caso eu chamei de y, lindo, mas... Então se eu substituísse x por... Tá claro, eu sei que x é 10 elevado a y, muito bonito. Substituindo aqui... tal... Ah, tá bom, tá certo. É, faz sentido. Então do logaritmo de x na base 10, a gente tira que o valor de x é igual a 10 elevado a y, que foi o que eu considerei. Então se tu pegar esse valor e substituir aqui no lugar do x e do expoente... Nossa, cara, era só isso? Caramba, então tá. Então a gente sabe que x é igual a 10 elevado a y. E isso aqui está sendo elevado ao logaritmo de x na base 10, que tu sabe que isso é igual a 10 elevado a y.
Como competir com uma inteligência artificial dessas, cara? Como fazer isso? Então aqui a gente pode tranquilamente fazer essa multiplicação. Então vamos ficar com 10 elevado, eu acho, tá? Eu não olhei o resto da resposta, claro, né? Mas vamos ver se esse é o caminho. 10 elevado a y vezes 10 elevado a y. Isso aqui é igual a 10 elevado à quarta potência. Será que era só isso, cara? Uma coisa tão simples assim. Encontra o valor de x e substitui. Tá, por que a gente fez isso? Porque tu sabe, por conta da parte da exponencial, que se essa igualdade é verdadeira, então os expoentes têm que ser iguais. Então y vezes 10 elevado a y tem que ser igual a 4 para essa igualdade ser verdadeira. Então tá bom. Y vezes 10 elevado a y tem que ser igual a 4. E agora tu me perguntas, eu vou te dizer que, bom, que eu faria aqui? Eu tenho que isolar o meu y. Multiplicação. Cara, me perdi aqui de novo. Eu sigo como nisso, tá? Tem esse produto, mas pô, eu tenho o y aqui, tem o y no expoente. Pois é. Eu ficaria com 10 elevado a y igual a 4 sobre y. Complicado. Se eu dividir ambos os lados por 10 elevado a y, também não vai me servir. Ainda bem que eu não fechei aqui. Vamos ver onde é que ele chega. Calma lá. X log de 10x. Isso é 10 elevado a t elevado a t. Calma lá, vamos aos poucos. Então, meu x, legal, daqui tu tira que o nosso x é igual a 10 elevado a t. Muito bem, concordo contigo, tudo bem. Então, se tu substituir aqui, vai ser o logaritmo de 10 elevado a t. Ah, ele jogou dentro. Ah, tá bom. Tá, perdão. Então, é de fato mais fácil do que eu pensava e por isso que eu tenho dificuldade. Quanto mais fácil, mais difícil é de entrar na minha pequena cabeça, né? Então vamos apagar isso daqui. Isso aqui é tentativa inútil. Isso aqui também. Vamos voltar pro básico. Tá. E voltando pro básico, teríamos o quê? Então tá bom. A gente primeiro vai pegar o logaritmo de x, base 10, e vai considerar que isso seja igual a y. Então y, ou melhor, x, tu sabe que é igual a 10 elevado a y. Lindo, né? É muito poético, eu diria. Então, o que a gente vai ter daqui em diante? Bom, tu tem isso aqui, né? A gente pega isso e substitui agora o valor de x em ambos os casos aqui. Então, onde é que tem x, tu joga esta coisa. A gente vai ficar com... Oh, meu bem. Aqui vai ser 10 elevado a y elevado ao logaritmo de x. Só que o x, tu sabe que é 10 elevado a y. E aí que vem a beleza da coisa, né? Que eu não tinha me dado conta. Olha, já que a base é 10,
qual é que é o expoente que tu tem que colocar em cima do teu 10, da tua base, para te obter como resposta 10 elevado a y. Que expoente tu colocaria? Não é bonito? É lindo, né? É tão fácil essa questão que eu fico impressionado. Quer dizer, na verdade, não me impressiono por ter demorado a conseguir entender o que o DeepSeek fez. Porque eu demoro a entender tudo, infelizmente. Tá? Então a resposta disso daqui é simplesmente y. Se a gente colocar aqui, ficaria desse jeito. 10 elevado a y elevado a y. Tu sabe que nesse caso, tu pode multiplicar um expoente pelo outro. Então, no final das contas, tu teria 10 elevado, cadê a porcaria de elevado aqui? A y ao quadrado igual a 10 elevado à quarta potência. Olha que simplicidade. E o cara perdeu quase meia hora para responder uma coisa simples dessas, né? Pois é. Então a gente vai ficar com o que? Y ao quadrado, se essa igualdade for verdadeira, né? Então y ao quadrado é igual a 4. Portanto, nosso y é igual a mais ou menos 2. Essas soluções servem... Bom, vamos lá, calma lá. O que é o nosso... Vamos pegar o nosso x aqui, na verdade, para ver se servem essas duas. Se o y for menos 2, o nosso x vai ser 1 sobre 100 ou 0,01. Então, x', né, uma das soluções seria essa. 1 sobre 100 é 0,001, assim, isso. E o nosso x duas linhas, aí a gente teria o que? Calma lá, seria quando o y for igual a 2. Então, x duas linhas vai ser 100. Então a gente teria duas soluções reais, maiores do que zero e distintas para essa equação. Eu acho que é mais ou menos isso que ele pergunta, né? Vamos ver se é a mesma resposta. É 100, 0,01 foi o que eu coloquei. Isso. Então eu ainda sei fazer uma divisão. Vê só. O que ele tem? Admite duas raízes iguais? Não. Opostas entre si? Não. Inteiras? Não. Uma não é inteira. Cujo produto é 1 e cuja soma é 101. Não, soma não seria 101, mas o produto sim seria 1. 100 vezes 0,01, tu deslocaria a vírgula aqui duas casas para a direita, o que tá tudo bem, então o produto é 1 mesmo. Então, letra D, 119. A gente tá tão perto de terminar isso daqui, cara. Por que as questões não ficam mais fáceis no final, né? Precisava ser coisas desse tipo. E voltando pra cá, a gente trabalhou, aqui eu falei, não, essa é a primeira questão que fala em logaritmo. Será mesmo? A maior parte dessa questão aqui não tinha nada a ver com logaritmo, né? Tá lidando com expoente, fazendo manipulação, é a parte de exponencial mesmo. Log, uma ou outra regrinha. O que a gente usou de regra para logaritmo? O básico, que o x é igual a base elevado ao y, que seria a resposta, né, que seria o log dessa coisa. Que mais? Essa outra aqui também, que se o logaritmando aqui é igual a base, né, com um expoente em cima, então a resposta seria só o expoente. Ou melhor, qual é que é o expoente que eu coloco em cima da minha base para obter isso aqui como resposta. Então, acho que foi as duas coisas que a gente usou só de logaritmo para responder essa questão. Só. E o resto é tudo outros conhecimentos. Por que eu estou fazendo isso? Principalmente nesse final aqui de log, é que para tu tem que entender isso, tá? Pera aí, só tomar mais um trago de água aqui. Hoje me acordei com sede. É só para te entender
que logaritmo não é um problema, ele é um diagnóstico. Se tu não conseguir responder essas questões aqui, não é porque tu não entendeu a parte dos logaritmos, nem a parte teórica, nem nada. É porque tu não sabe os outros conteúdos. Só isso. E assim, nem são conhecimentos muito avançados em relação às outras coisas, que nem o estudo do sinal da função, que nem aquela porcaria de lidar com as inequações. Não, não é nada muito avançado. Mas se tu não sabe fazer essas coisas, tu não vai conseguir resolver essas questões aqui. Coisa bonita, né? Mas é a verdade. Então aqui a gente tem logaritmo base 1/2 dessa beleza. Resolvendo-se a inequação. Cara, como eu gosto de inequação, cara. Eu adoro inequação. A coisa mais linda na minha vida é ver uma inequação. Então vamos resolver ela aqui antes que ela se multiplique, né? Inequações se multiplicam, se multiplicam. Tô até dizendo, infelizmente. E não queira ver como acontece, é muito feio. Negócio grotesco. Processo de acasalamento, assim, cara, negócio absurdo, absurdo. Então menos 3. Tu tem problemas, cara, eu tenho. Eu tenho. Muitos deles. Tá. Bom, nesse caso aqui é 2x mais 1 e no outro é menos 3x mais 4. Já que a base está entre 0 e 1, a gente vai ter que inverter o sentido dessa desigualdade. Então 2x mais 1 tem que ser menor do que menos 3x mais 4. Outra coisa, restrição. Tem que tomar cuidado, né? Então, vamos ver quais seriam as condições de existência para esses logaritmos aí. Daqui eu tiro que 2x tem que ser maior do que menos 1. Portanto, x tem que ser maior do que menos 1/2. Tá. Essa é a primeira, para o primeiro logaritmo existir, é isso que tem que acontecer. Já para o segundo logaritmo poder existir, a gente teria que essa coisa aqui tem que ser maior do que 0. Então 3x tem que ser menor do que 4. E aí daí a gente tira que o x tem que ser menor do que 4/3. Um está dizendo que o x tem que ser maior do que menos 1/2 e o outro está dizendo que o x tem que ser menor do que 4/3. Portanto, os valores de x precisam estar entre esses dois valores, né? Entre menos 1/2, mas não assim também, né, meu bem? E 4/3. Seria isso. Tem que estar aqui dentro desse intervalo dos valores, senão não vão poder ser soluções. Agora, daqui o que a gente vai tirar? Que o nosso 2x eu vou somar 3x em ambos os lados, vai ficar 5x. Vou subtrair 1, então tem que ser menor do que 3. Logo, meu x tem que ser menor do que 3/5. Qual é que é a dificuldade dessa... Isso aqui não é logaritmo, né? Só lembrando vocês. Qual é que é a dificuldade dessa parte? É fazer uma comparação das frações com denominadores diferentes. Tu tem que olhar para elas e conseguir comparar e dizer, ah tá, essa é maior, essa é menor, para te entender onde é que estão os valores de x nesse caso aqui, que seriam as soluções. Então tá, a gente viu que a nossa restrição tá aqui. O x tem que estar entre menos 1/2 e 4/3. 4 dividido por 3 é 1, alguma coisa, porque o numerador é maior que o denominador e tudo mais. Então vamos copiar você para cá, para nós ajustar a nossa resposta final. Então aqui seriam os valores válidos e aqui ele está dizendo quais valores são aceitos. A gente vê que 3 dividido por 5 vai ser 0, alguma coisa, porque o numerador é menor que o denominador.
Então, sem fazer o desenho do intervalo, eu posso dizer que a minha resposta teria que ser isso, então. Estaria tudo bem, né? Que o outro seria, os valores de x tem que estar entre menos 0,5 e 1, alguma coisa. E aqui eu estou ajustando a resposta e dizendo que então os valores têm que estar entre menos 0,5 e 0, alguma coisa. Então tá tudo bem ser essa a nossa resposta. E de novo, de onde é que vem isso aqui? Ensino fundamental. É de lá onde vem. Tá? Análise de fração. Eu não sei se eu falei função aquela hora, mas é fração, né? Para te poder conseguir comparar frações e ver quem é maior, quem é menor. Conteúdo do ensino fundamental. Nada mais, nada menos do que isso. Então aqui o x tem que estar entre menos 1/2 e 3/5. Pronto. Qual é que é a próxima valor da questão? 120. Vai até a 122. 3 questões e a gente acaba essa porcaria. Mas que maravilha, cara. Nunca mais veremos logaritmo na vida. Nunca mais. Então, tá, vamos lá. V é um conjunto. Ai, que coisa bonita esse V aí. E o que? X pertence aos reais, certamente. É o padrão, né? Cadê o real? Tá o que? O logaritmo de x mais 2. Base 10. Menos. Nossa. Caramba, cara. Tá. Menos log de x menos 1. Igual. Maior do que log de 2. Coisa bonita. Tá bom, então os elementos desse conjunto aí vão respeitar isso daqui, né? Vão estar dentro do intervalo das soluções dessa inequação. E quem seriam as soluções dessa inequação, tu me pergunta? Cara, não sei, vamos descobrir. X mais 2 menos log de x menos 1. Só conferindo, ver se a gente fez certo. X menos 1 maior que log de 2. Tá, e ele respondeu isso com notação de intervalo. Tudo bem, a gente faz isso depois. Tá, vamos começar primeiro pela restrição das coisas aqui. Então aqui o x tem que ser maior do que menos 2, né? Nota-se isso. E aqui o x teria que ser maior do que 1. Então a gente vai ficar com essa restrição como sendo a restrição geral. X maior que 1 tá ótimo. Tá. Pronto, então vamos começar a juntar as coisas. Eu vou juntar vocês dois porque é o que dá pra fazer, né? Me ajuda, cara, colabora aqui, deixa eu só copiar as coisinhas. A gente tá a 2 passos de ir embora e nunca mais ver esse conteúdo aqui na vida, né? Mas será mesmo? Não, né? A gente vai ver de novo aqui e ali, mas não com a frequência que a gente tá vendo agora. Então já é uma coisa boa, tá? Então, como a base desses logaritmos é maior do que 1, a gente pode igualar essas coisas. Quer dizer, a gente iguala não, a gente mantém o sentido da desigualdade. Então isso aqui vai ser maior do que 2. E agora é só fazer as continhas. Vai ser x ao quadrado. Esqueci de falar. A partir daqui não é mais logaritmo, né? Se tu não conseguir fazer, tu sabe, não é a culpa do log. Esquece isso, isso é uma ideia muito ruim que tu tem na tua cabeça. Culpar um assunto que não tem nada a ver. Então, aqui vai ser x ao quadrado menos x mais 2x, então vai ficar mais x menos 2. Isso aqui, menos 2, subtraindo o outro lá vai ficar menos 4. Isso tem que ser maior do que 0. Então, o que farei eu aqui? Eu vou chorar, eu acho.
Porque não vai ter uma raiz quadrada. Ah, não vai sim. Não, não vai não. Cara, que lixo de questão. Tá, enfim, primeira coisa, não tem como responder isso aqui de maneira fácil, então a gente vai considerar que isso seja uma função, vai fazer o estudo do sinal dela e depois a gente responde para quais valores de x essa porcaria dessa função seria maior do que zero. Tá, então aqui eu vou botar um igual, beleza. Então para quais valores de x essa função é zero? Se for zero, né? Em algum momento. Então vai ser 1 mais 16. E aí que a alegria começa, né? É 1 mesmo? 2 vezes x, 2x. X vezes menos 1 vai dar menos x, então vai ficar só x. Cara, pra que delta igual a 17? Pra quê? Me diz, tem motivo, tem necessidade? E aqui o 2 eu definitivamente, né, vai ficar menos 2 se eu subtrair 2 em ambos os lados, então isso aqui vira 0 e vai ficar menos 4 mesmo. Porque se isso aqui fosse menos 2, então o delta seria 9. E 9 tá ótimo, mas não vai ser, cara. Vai ficar desse jeito mesmo. Tá, então x vai ser igual a quem? A menos b, então vai ser menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 17. A gente vai ter que carregar este lixo aí, para tudo que é canto que for. Mais ou menos raiz quadrada de 17 dividido por 2. Tá. Então... Tá, ok. Então, beleza. Estamos arrastando essa porcaria. A restrição é que o x tem que ser maior do que 1. Essa é a restrição. Ou seja, aqui eu tiro que a minha função, ou seja, os valores de x aqui, que seriam soluções para ser na equação também, vão ter que, como o gráfico dessa porcaria é uma parábola, com cavidade voltada para cima e tudo mais. E por que eu tô falando que é uma porcaria? Não é que eu não goste da matemática, entende? Mas é que a gente tá resolvendo tantas questões dessas que o amor por isso daqui já foi embora. Se eu passar alguns meses sem ver essas coisas, eu volto a gostar delas. Mas todo dia, toda questão, ou pelo menos umas 5 ou 6, a gente tem que fazer a mesma coisa, não tem como tu seguir gostando, sabe? Do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Então eu tenho que chamar elas de outras coisas para mim não enlouquecer. Então tá, essa. Então a gente sabe que os valores de x teriam ou que ser menores do que menos 1 menos raiz quadrada de 17 sobre 2, o que já não acabou, já não dá, porque um valor menor que zero, esquece, a nossa restrição é que o x tem que ser maior do que 1, ou o nosso x teria que ser maior, e essa sim vai servir, a menos 1. Por que eu não copio tudo e só troco o sinal ali, né? Pois é. Então x tem que ser maior do que este menos 1 mais raiz quadrada de 17, que é 4, alguma coisinha. Então, sim. Então, soluções pra gente seriam essas aqui por conta da restrição que a gente tem. É só isso. Nada mais. Então, para escrever isso na forma de intervalo... Ai, cara, que coisa linda. Então, se tem que ser maior que este pedaço de lixo, como é que eu vou representar esse intervalo? Coloco... Não, não é você, é você. Aí a gente pega você, cola aqui, coloca uma vírgula. Tá, já mudou a letra aqui do nada. Do Neida. Cadê o mais infinito? Pronto. Aí. Mudou a fonte do nada da coisa, cara. Tá, se tu puder ajustar pra mim arrumar, eu agradeço. Vamos lá, vamos se ajudar aqui.
Isso. Ah, ele não entende as chaves, é certo? Chave não, os colchetes. Tá, tu não entende, fica assim. Mas então seria esse o intervalo que vai dessa porcaria aqui sem incluir esse extremo até o mais infinito e além. E quer ver que não vai ser? Do 1 até o 4. Cara, eu quero terminar essas questões, eu quero ir embora daqui dessas coisas. 55 minutos e errando as últimas, cara. Que coisa nojenta. Pô, como é que acontece uma coisa dessa com o ser humano miserável, cara? Vamos de novo. Eu copiei, certo? X mais 2 menos logaritmo de x. Ah, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Eu sei, cara, eu sei. Não precisa dizer. Tá bom, não precisa dizer. Então vamos lá. A única parte que era logaritmo que eu tinha que acertar, eu não acertei. Veja, quando é uma subtração, tu vai juntar tudo, vira uma divisão. Nossa, deve ser um incômodo gigantesco ver ser obrigado a assistir alguém cometendo um erro tosco desses aqui, né? E tu vê a pessoa sofrendo e fazendo contas e tudo mais estando errado, né? Deve ser mesmo, eu te entendo. Mas é assim que é, né, cara? A live é complicada. A live é ao vivo. Esta live é ao vivo. Então, sem retoques, não tem muito o que fazer. Vamos copiar esta porcaria, porque era uma subtração, junta como sendo uma divisão. Isso aqui piorou. Agora ficou pior do que antes, né? Isso tem que ser maior do que 2. Pô, se antes estava ruim, tu imagina agora. A gente mantém o sentido porque a base é maior do que 1 dos logaritmos, então tá bom. Primeira coisa aqui é subtrair 2 em ambos os lados. Então aqui vai ser menos 2. E aqui vai dar o nosso zero bonito aqui. Ai, vai dar o nosso zero. Ai, cara, eu falei. Tá, então eu vou fazer o que aqui? Eu vou multiplicar esse menos 2 por x menos 1 e vou dividir por x menos 1 pra gente poder fazer essa soma aí. Então isso aqui na parte do numerador vai ficar 2x menos 1 menos 2, rapaz, não exagera, se é para errar, pelo menos faça pelos motivos certos. Existem motivos certos para errar? Existem, tu vai ver na tua vida que existem, tá? Bom, enfim, ficamos com isso. Agora eu posso fazer essa soma. E se tu se perguntar, mas por que tu não multiplicou ambos os lados aí por x menos 1 e tudo mais? Porque isso é uma inequação. Tu não pode fazer isso. Porque tu não pode garantir que esse x menos 1 vai ser sempre maior do que 0 ou vai ser sempre menor que 0. Ué, o que isso tem que ver? Olha, se tu multiplicar ambos os lados aqui por um valor menor do que 0, tu tem que trocar o sentido da desigualdade. Se não, a inequação que tu vai gerar, a próxima inequação que tu gostaria que fosse equivalente à anterior, ou seja, todas as soluções dessas seriam soluções para essa daqui também, isso não vai acontecer, tá? Se tu não trocar o sentido da desigualdade e multiplicar ambos os lados por x menos 1 sem poder garantir que isso vai ser ou maior que 0 ou menor que 0, tu vai... Cara, é certeza que a próxima inequação que tu vai gerar não vai ser equivalente à anterior, portanto as soluções da próxima inequação não vão ser as mesmas que seriam para essa daqui e assim por diante. Então é por isso que tu não pode multiplicar ambos os lados por um valor que tu não sabe se vai ser positivo ou negativo sempre. E como a gente sabe que o x menos 1 vai ficar variando aqui, né, dependendo do valor que tu coloque dentro dele, então é certo que tu não pode fazer isso, tá? Então tá explicado, vamos seguir a vida aqui. Numerador eu não sei o que é, denominador é x menos 1, certeza. E esta porcaria tem que ser maior do que 0. 0, rapaz. Então pro numerador a gente vai ter x menos 2x
Então x menos 2x vai ficar menos x. Mais 2 menos menos 2 vai dar 4, né? E é isso, tá? De novo, isso daqui é difícil de responder, né, cara? Tu não tem muito o que fazer. Então, já que essa pergunta aqui é difícil de entregar uma resposta, vamos quebrar ela em partes, vamos considerar que são duas funções, fazer o estudo do sinal dessas funções vai ser muito mais tranquilo. Então a minha primeira f de x eu vou considerar que seja menos x mais 4. Minha g de x vai ser igual a x menos 1. Tudo menos logaritmo. Tudo. Literalmente tudo. A gente está revendo quase todos os conteúdos que a gente viu anteriormente aqui, menos logaritmo. Impressionante, né? Tá, então... bom, a nossa f de x é decrescente. É importante, é informação boa de saber. E ela vai ser 0 para x igual a quem? A 4. Certo? Minha g de x é crescente. Ela vai ser 0 para x igual a 1. Vai ficar 1 menos 1, 0. Tá, então tá bom. A gente tem que fazer o desenho, tá vendo? Quando é necessário a gente faz aqui, porque isso daqui é bem complexo para a gente fazer o estudo do sinal só olhando para as funções. Então a gente tem para o f de x 4, a partir do 4 ela... Isso aqui tá com o tamanho que eu arrumei. Tá dizendo que é 7, mas parecia grande demais. A minha g de x é 1, eu acho. Então botamos aqui. Porcaria. 4 aqui. Tá vendo? Porque eu não fico desenhando intervalo? Não é porque eu não acho que é o último. Olha o tempo, cara. Perdido aqui fazendo isso. Tá, volta pra cá. Então, x1 para g e 4 para f. Isso aqui tem que ser maior que 0. Então as raízes dessas funções não estão dentro das soluções mesmo. E a g de x não pode ser 0 de qualquer jeito. Então, nem 1 nem o 4 estão dentro das soluções. F de x é decrescente. O que isso quer dizer? Que para valores menores do que 4 ela é maior que 0. Passou do 4 ela é menor. A g de x é crescente ao contrário. Antes do 1 ela é menor que 0. Passou do 1 ela vai ser maior. Tá, eu tô buscando... Tá, primeiro que eu tô buscando. Vamos ver aqui a questão dos sinais. Então aqui sinal diferente vai ser menos. Sinal igual é mais. E aqui menos. Eu tô buscando para quando essa divisão for maior que 0. Então os valores teriam que estar entre 1 e 4, né? Os valores de x. Muito bem. Agora em relação à nossa restrição. O que a gente tem de restrição? A gente tem que... Cadê a porcaria da restrição? Não fiz isso. Eu não apaguei as coisas e joguei fora a restrição. X tem que ser maior do que... Nesse caso aqui ser maior do que menos 2 e aqui ser maior do que 1. Então essa é a nossa restrição geral da coisa. Sendo maior do que 1 tá tudo bem. É o suficiente para todo mundo ser feliz. E aqui tá ótimo também. X maior que 1, menor que 4. Então essa é a nossa resposta. O intervalo, né? Então, bota assim, 2 pontos. Então vai do 1 até o 4, sem incluir os extremos. E é isso. É isso aí. 121, só faltam 2, cara. Por que é a próxima? Claro, a culpa não é da questão. As questões são fáceis. Esse é o grande problema delas.
elas são fáceis, o que me irrita por eu não conseguir chegar na resposta tão rápido, né? Imagina que nem eu quando estava resolvendo o livro do ensino fundamental. Tu sabe que aquelas porcarias foram feitas para crianças miseráveis conseguirem acertar. Aí tu não consegue, tu trava numa questão que foi feita para uma criança de 5 anos de idade responder. Tu imagina uma coisa dessas? Tu lê um enunciado que foi feito e pensado para uma criança de 5 anos de idade conseguir responder. Não foi nem pensado para testar ela. Não, é para ela tem que responder aquilo. E tu não consegue. Imagina a alegria que dá. É a mesma coisa essas questões aqui. Isso aqui foi feito para ti conseguir responder. Isso aqui não é difícil. Aí o animal fica 15 minutos olhando. Ai, e agora o que será que eu faço? Isso quando ainda tem que agradecer quando tu copiou errado, né? Porque tu pode falar, não, beleza, o problema foi eu ter copiado o enunciado errado, por isso que eu não tava conseguindo. Mas agora, quando tu copia certo, aí é triste mesmo, aí é só triste. Tá, então os valores de x para os quais esta porcaria é menor do que zero são base 5, mas claro que tinha que ter uma fração, não pode não existir uma fração. Peraí, essa é a 121, cara, tu tá com uma pressa absurda, né? Então toma um golinho de água, te acalma, que tem mais 2 questões pela frente ainda. Terminei com as minhas 500 ml de água. Natural. Da fonte ainda por cima. Ah, tá. Log base 5, vamos lá. X quadrado menos 3 meios de x. Que coisa linda, que coisa bela. Restrição para isso. Tem restrição? Claro, e ainda tem que ser menor do que zero. Não é maior, é menor, rapaz. Bom, primeiro restrição, né? Então essa porqueria precisa ser maior que zero. Se eu tirar x em evidência, vou ficar com x que multiplica... Não, que tirar x em evidência, rapaz? Tu tá lidando com uma equação, por um acaso? Isso aqui é uma inequação, te acalma. Então responder essa pergunta muito difícil, vamos lidar, considerar que isso seja uma função, fazer o estudo do sinal da função e tudo mais. Então, primeiro, quando é que essa porcaria vai ser zero? Quais seriam os zeros da função, as raízes e tal. Então agora sim, tu pode se dar o trabalho de pegar isso daqui e tirar o x em evidência. Agora sim, então ou o nosso x é igual a zero, ou o nosso x é igual a 3 meios. Então nesse caso, como a gente está procurando valores de x que sejam maiores do que zero e o gráfico desta função aqui seria uma parábola com a concavidade voltada para cima, então os valores de x têm que ser ou menores do que zero, ou nosso x tem que ser maior do que 3 meios. Então tá aí a restrição, tá? Ou x é menor que zero ou maior que 3 meios, para que o nosso logaritmando seja maior do que zero. E agora, para que isso seja menor do que zero, aí já é outros 500, né? Vou pegar você aqui, joga para cá. Zero, bom, esse zero tu sabe que isso aqui é logaritmo, base 5 de 1. É isso mesmo. Então, x ao quadrado menos 3 meios de x, que tem que ser menor do que 1. E eu mantenho o sentido da desigualdade porque a base do logaritmo é maior do que 1. Então,
Agora, a beleza da vida é aquela, né? Que eu vou subtrair 1 em ambos os lados aqui. Aqui vai ficar menos 1. Isso aqui tem que ser menor do que 0. De novo, muito difícil responder essa pergunta do jeito que tá. Mas se a gente olhar para isso como se fosse uma função, aí vocês já sabem, né? Vocês sabem muito bem. Então, primeiro de tudo, quando é que esta porcaria vai ser 0? Olha, eu não quero trabalhar com denominador. Não quero. Mas assim, prefiro que o x aqui tenha um número gigantesco nas costas dele aqui multiplicando do que a porcaria do numerador. Então, vou multiplicar ambos os lados aí por 2. Tá, ou todos os termos por 2. Então a gente vai ficar com, peraí, pô, aqui é 3, animalzinho pequeno. Então multiplicando todo mundo por 2, aqui vai ser 2 vezes o x quadrado. Aqui vai ficar só o 3, aqui vai ser 2 vezes menos 1, que é menos 2. Pronto, tá resolvido um dos problemas, agora o delta. E o nosso delta, não, meu bem, o delta vai ser b ao quadrado, vai ficar 9 mais 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então nosso delta é 25, valor muito bom. X vai ser o que? Vai ser menos b, então vai ser 3 mais ou menos 5 sobre 2 vezes o a. O meu a é 2, então aqui vai ficar 4. Então 3 mais ou menos 5. Se a gente arrumar, meu x', claro, vai ser 3 menos 5, que é menos 2. Dividido por 4 vai ser menos 1 meio. E x duas linhas vai ser igual a 3 mais 5, que é 8, por 4 é 2. Então, se a gente precisa que esta coisa seja menor do que 0, então os valores de x tem que estar entre menos 1 meio e 2. Tá, porque a parábola tem a concavidade voltada para cima e tudo mais. Você já sabe, né? Quantos desenhos a gente não tem o que fazer daquilo. Tá, então a gente tem que tomar em consideração isso daqui, essa restrição aqui para existirem os logaritmos. Então, a gente já sabe quais valores a gente não pode colocar na nossa resposta baseado nisso daqui. E aqui ele está dizendo todos os valores possíveis e a gente tem que descartar esses que não pode aqui. Então aqui está dizendo que o x tem que ser menor do que 0. Aqui está dizendo que o x tem que estar entre menos 1 meio, que seria menos 0,5 e 2. Então no final das contas, para agradar todo mundo, então a gente diz que o nosso x pode estar entre menos 1,5, menos 0,5, que é menos 1 meio, e menor do que 0, que atende a primeira parte da restrição, ou o nosso x aqui ele está dizendo que tem que ser maior do que 3 meios, que seria 1,5, e menor do que 2. Então é isso. 3 meios, menor que 2. Não tem outra restrição, é só isso, então tá bom. Vamos ver, menos 1 meio até 0, e entre 3 meios e 2. Agora sim, 122. Afinal, é difícil mesmo. E a última dessa parte, nunca mais veremos logaritmos na vida. Até vou tirar o óculos aqui. Vamos lá, vamos se preparar para essa. O domínio da função. Bom, uma raiz quadrada é um bom sinal. É um ótimo sinal, né? Y é igual, porque geralmente essas questões elas não são as mais difíceis, tá? Já envolve raiz, envolve outras coisas, tu já não espera que vá ser a coisa mais difícil do mundo. 1 menos log
base 2, cadê a porcaria da... menos log base 2 de x. Tá, eu vou deixar assim do jeito que tá, só pra ficar a base do log ficar bem separadinha. Se eu juntar tudo com aquela formatação ali que ele ajusta as coisas aqui, ele vai jogar esse 2 e vai deixar muito grande. Eu não quero. Tá bom, ele só quer saber o domínio disso, né? 1 menos log dx base 2. Olha, a gente sabe que isso daqui, a começo da conversa, para começar a conversa, isso tem que ser maior do que... pode ser igual a 0, né? Então, mas tem que ser maior ou igual a 0. Vai colocar assim, cadê a porcaria do maior ou igual? Então, já que está dentro da raiz, tem que respeitar isso. Essa é a restrição para a raiz. A questão é que o valor de x em si, para esse logaritmo existir, tem que ser maior que 0. Então, essa seria a condição de existência para o logaritmo. X maior que 0 e fora isso está tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou somar logaritmo de x em ambos os lados. Então, aqui ele desapareceria, ia virar 0. Então ficaria logaritmo de x menor ou igual a 1. Então a gente vai arrumar isso, que certamente nas linhas do teu caderno vai estar bem organizadinho, tu vai escrever o passo a passo, tu não vai fazer direto, né? Tá, então, muito bem, somei log de x em ambos os lados, fiquei com essa coisa aqui. 1 é log de 2 base 2, né? Vai ser uma miséria, meu. E aí, tá aí, ó. Então, como a base é maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade. Então, o nosso x tem que ser menor ou igual a 2. Porém, todavia, entretanto, o nosso x tem que ser maior do que 0. Então, como resposta final, a gente ficaria com isso. X maior do que 0 e menor ou igual a 2. Se a gente olhar, tá aqui. Maior que 0, menor ou igual a 2 e pelo visto está marcadinho com x. Então acabou. Esse é o fim, nunca mais a gente trabalha com logaritmo, né? Não, né? Eles vão aparecer em algum canto aí, mas por enquanto a gente se livrou deles e quando eles aparecerem a gente vai saber resolver, que é importante também. Agora a gente vai ver sucessão ou sequência. Que lindo. Ai, tem um acento aqui. Sequência. Sequência é com acento. Mas também, né, meu português é lamentável e esse livro é velho, então usava até o trema ainda, né? Acho que foi lançado em 1994 esse livro. Tem sim. É eu que sou meio problemático. Não lembrava deste acento, então tem um acento. Tá, e eu botei com 2S sucessão? Botei. Aí tu decora as palavras e tu não sabe como elas são formadas. Sim, sim. Tem algum problema? Tem, claro que tem, mas é o meu jeito de viver. Definição. Sucessão ou sequência é todo o conjunto em que consideramos os elementos dispostos em certa ordem. Tá? Exemplos. O conjunto ordenado janeiro, fevereiro, enfim, os meses, tá? É chamado sequência ou sucessão dos meses do ano. O conjunto ordenado 0, 1, 2, 3 é chamado sequência ou sucessão dos números naturais. O
conjunto ordenado 0, 2, 4, seriam os números pares, né? Sequência ou sucessão dos números naturais pares. Lindo. Então vamos lá. Sequência numérica. Se os elementos de uma sequência forem números reais, a sequência é denominada sequência numérica. Sequência numérica é todo conjunto de números dispostos. Galo, animal miserável, por que tu não vai para outro canto, Galo? Tu não tem outro lugar para ir cantar, bicho? Tu podia incomodar outras pessoas, cara. Então aqui é todo conjunto de números dispostos numa certa ordem. Uma sequência numérica pode ser finita ou infinita. Temos exemplos. Então 2, 5, 8, 11, 14 é uma sequência finita. Parece que sim. E essa outra aqui, porque tem 3 pontinhos aqui no final, quer dizer que não. É uma sequência infinita. Representação de uma sucessão. Cara, que bicho miserável, cara. E tá bem embaixo aqui no chão aqui. Tá. A representação matemática de uma sucessão é A1, A2 e enfim, vai indo assim. Em que o A1 é o primeiro termo e lê-se a índice 1. A índice 1. Eu vou falar A1, A2, A3, não vou falar A índice 1, A índice 2. O segundo, o A2 é o segundo termo e lê-se A índice 2. Sério? Então a gente tem um exemplo aqui. Dada a sequência, calcular o A4. Então vamos lá. A1, A2, A3, A4 é 14. Cadê a resposta? Cadê a letrada dessa porcaria? Tá aqui. 14, é verdade. Letra B. O nosso A1 menos 2 vezes o A5 ao quadrado. O A1 é 2. Menos 2 vezes o A5 ao quadrado. Cadê o meu A5? 1, 2, 3, 4, 5. É 400. 2 vezes 400 vai dar 800. 800 menos, ou 2 menos 800 dá menos 798. É isso aí. Ah, e tu tinha visto a resposta. Cara, quem é que vai precisar ver a resposta uma porcaria de uma questão dessas? Nem deixa isso passar pela tua cabeça, tá? Isso aí é meio absurdo. Ah, e por que você não está fazendo? Por que você não está escrevendo isso? Porque não é difícil. Porque quem deve escrever é você, não é mesmo? Então, determinação de uma sucessão. As sucessões são dadas em sua maioria por meio de uma regra chamada lei de formação, que nos permite calcular qualquer termo da sucessão. Vejamos alguns exemplos. Escrever a sucessão em que o AN é 2N. Pera lá. AN é igual a 2N. Então vamos anotar isso, anotaremos. Calma, meu bem, não te precipita. Agora que vai me servir essa coisa de poder escrever embaixo, em cima e tal. Então, é 2N, beleza. E o N pertence a um conjunto ali. É um dos elementos de um determinado conjunto, né? Tá vendo como a gente escreve quando é necessário? Então, pertence a quem? A 1, 2, 3, 4 e 5. Tá, essa sequência, como é que ele representou a sequência nos outros? Eu só não lembro. Volta aqui. Entre chaves ou entre parênteses? Entre parênteses.
Então voltamos para cá. Que maravilha, assunto novo. É muito feliz, né? Muita alegria com o ser humano só. Então tá bom, o nosso AN, o A1 vai ser 2 vezes 1 que é 2. Seu miserável. O A2 vai ser 4. O A3 vai ser 6. O A4 vai ser 8. E o A5 vai ser 10. Então 2, 4, 6, 8, 10, tá bom. Exemplo 2. Achar os 5 primeiros. Ai, tu não tá escrevendo exemplo. Eu me esqueci. Fiquei tão animado que mudou de assunto que eu me esqueci de separar as coisas. Tá, achar os 5 primeiros termos da sequência dada por. Eita, cara, eu esperando que isso aqui fosse simples. Pelo visto não vai ser a coisa mais fácil do mundo. O AN mais 1 é igual a AN mais 5. O nosso N pertence aos números naturais que não inclui o zero. Tá. Bastante coisa. Pertence naturais sem incluir o zero. Ok. Bom, então se o A1 é 3, então a gente começaria a nossa sequência assim, né? 3, que é os 5 primeiros. O A1 é 3, o A2 seria, eu coloco o 1 aqui no lugar do N. Então vai ser A1 mais 5, então 3 mais 5 vai gerar o A2. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui no que eu estou fazendo. Veja. Então para mim ter o meu A2, o meu N tem que ser 1 aqui. E daí vai ficar 1 mais 1, vai dar A2. Então aqui vai ser A1. Portanto, a gente teria um 2 aqui, né? E o meu A1 é 3. 3 mais 5 é 8. Próximo vai ser o meu A2. O meu A3, quer dizer. Espera aí que eu tenho que copiar esse, que esse é o modelo padrão. Então aqui o meu N vai ter que ser 2 para gerar o meu A3, né? Então boto 2 aqui também. Aí tu vai ter o que? Que o teu A3 é o A2 mais 5. O A2 é 8, mais 5 vai ser 13. Então nesse caso aqui, para seguir gerando os outros números, é só somar 5, né? Então 13 mais 5 vai dar 18. 18 mais 5, 23. E seriam esses os valores: 3, 8, 13, 18, 23. Exatamente. Exercícios propostos. Mas já seco assim, 2, 3 exemplos e já vai direto dos exercícios. Vamos fazer, né? O que a gente pode fazer se não fazer as questões? Só tem que cuidar o horário, né? A gente não pode se empolgar demais aqui e ficar 2h30 aqui resolvendo questões. Não, mas tem meia hora. Dá pra se divertir. Meia hora é tempo, né? Muito tempo.
Então a gente tem a sequência, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8. Opa. E o que a gente vai fazer com essa sequência? Ele quer saber quem é o A3 menos o A. Putz. Sei lá, cara, que porcaria que é isso, cara. Vamos usar alguma coisa. A gente viu que deu 4. O A3 é 2. Deve ser o A1, né? Para dar 4 como resposta. O único jeito é ser o A1. Então, interpretando enunciados. Esse é a outra dificuldade, né? Tá, A3 é 2, menos 2 vai dar 4. Pronto. Letra B. A soma de seus termos. Seria tudo, né? Olha a diferença de dificuldade desse assunto pro anterior, né, cara? É absurdo, assim. Mas tu tá começando, eu sei, mas mesmo assim, né? A diferença é bem grande. Tu tá acostumado a responder umas questões complicadas, agora tu cai nisso daqui. Daí vai de novo, vai subindo a dificuldade, cai no próximo, assim vai. Então vai ser menos 2 mais 2, isso aqui dá 0, e esse 0 aí também, né, vai-se embora. Então vai ser 4 mais 6 que dá 10, mais 8, 18. Que bom que a gente ainda sabe contar, né? Uma habilidade importante. Tá, 2. Dada a sequência definida por AN igual a 4N menos 1. Te preocupa que essas questões aqui tem coisas bem difíceis no meio, tá? Não vai te acostumando, não. Falar assim, nossa, que coisinha fácil. Tu vai ver quando começarem as perguntas mesmo, de fatos complicadas. Tá, o nosso N pertence aos naturais e não inclui o zero. Calcule o nosso... Não quero rever respostas, né? Vai ser A1 mais 2 vezes o A0. O A4, quer dizer. Tá, bom. Primeiro é saber o que seria essas porcarias, né? O nosso A1, então se eu substituir N por 1 aqui, vai ser 4 menos 1, que é 3. E tu deveria estar fazendo isso com mais calma. Eu sei, perdão. Tá, algumas coisas assim, é verdade. Então tá bom. Então tu quer encontrar o teu A1. Então no lugar do N, coloca 1 aqui para ver o que acontece. Então aqui 4 vezes 1 vai ser 4, logo o teu A1 é 4 menos 1, que é 3. Então vamos ficar com 3 aqui, mais. O teu... o próximo é o A4, né? Então, de novo, isso aqui é como se fosse... Trata como se fosse uma função. Pô, tu vai colocar os valores dentro da tua função, ela vai te devolver outra coisa. Então, no caso aqui é o nosso A4, que tu quer saber, vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16. 16 menos 1 é 15. Então, A4. Temos 15. Portanto, vai ser mais 2 vezes o A4. Então, vai ser 2 vezes 15, que é 30. 30, eu falei. Logo, a resposta para isso vai ser 33. Eu espero que esteja certo. E é 33 mesmo.
Coisa boa acertar, né? Olha aqui, já tá começando a exagerar um pouco. A5 ao quadrado mais A6 ao quadrado. É, tá começando. Tá, isso daqui de novo, a mesma coisa de sempre, né? Pega você, que é a lei de formação. E aí a gente vai ter o que? O A5 vai ser 4 vezes 5, que é 20. Portanto, o nosso A5 aqui vai ser 19. E o A6, mesma coisa, né? Botam 6 aqui, 4 vezes 6, 24. Menos 1, 23. Bah, mas essa daqui daí já é demais, né, cara? Essa aqui já tá exagerando um pouco, assim, passando só um pouquinho dos limites. 19 ao quadrado mais... mais 23 ao quadrado. Pra quê? Pra que uma coisa dessas? Tem necessidade? Não, né? Pô, claro que não. Completamente desnecessário a conta desse tipo. Mas vamos lá. 19 quadrado mais 23 quadrado. Se a calculadora fizesse uma dessa, ia ser uma boa, né? A gente não tem que fazer tudo por partes. Não. Não, ela não faz, a pobrezinha não é capaz de entender. Então, 19 ao quadrado mais 23 ao quadrado, ao cubo não, ao quadrado. 890. E se não for, e aí? Não, mas é mesmo. Tá, 3. Escreva os 4 primeiros termos das sequências dadas pelos termos gerais. Fácil, né? Então, a primeira. O AN é 3N menos 1. Rapaz do céu. Primeiro boto igual. Segundo, 2 espaços não dá. Agora sim, 3N menos 1. Qual a restrição aqui? O N pertence aos conjuntos números naturais. E é só isso. Eu preciso copiar essas restrições? Olha, depende, cara. Tu tem que entender que elas existem. Então, de novo, os 4 primeiros termos, a primeira coisa que a gente quer saber é que é o nosso A1. Ou A índice 1, deve ser. Então, nesse caso, meu N vai ser igual a 1, embora aqui ele não tenha eliminado o zero como possibilidade para o N, mas, de novo, né, a gente está buscando A1, então certamente que certo, né, que a gente vai substituir primeiro aqui por 1, então vai ser 3 menos 1, que é 2, vírgula, o A2, 3 vezes 2 é 6, menos 1 é 5, vírgula, o A3, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8.
E o A4, 3 vezes 4 dá 12, menos 1, 11. Então seria essa sequência, 2, 5, 8, 11. Me diz que é. Puta que pariu. Menos 1, 2, 5, 8. Então temos 1 a 0 neste lixo. Eu começo a substituir pelo 0, então. Tá bom, desculpa. A gente aprende com os erros e depois não comete eles com tanta frequência, né? Então vamos voltar aqui de novo. Temos todo o tempo do mundo, não temos? Então o n pertence aos naturais, então começa no 0. Então bota o 0 aqui. A 0 vai ser menos 1. A 1 vai ser 3 menos 1, que dá 2. O próximo número que eu vou jogar é o 3. Não, é o 2. Então 3 vezes 2 é 6, menos 1 é 5. O próximo depois do 2 é 3. Então 3 dá 9, menos 1, 8. Então tá bom, desculpa. A gente aprende com os erros e não comete eles com frequência depois, né? Menos 1, 2, 5, 8. Tudo bem. E o B? O N pertence aos naturais também. Legal. A N igual a 2 elevado a N menos 1. Olha só. O que a gente vai fazer numa questão dessas, né? É ótimo que seja conteúdo novo, maravilhoso. Tá, restrição é a mesma, quer dizer, restrição não, mas o N pertence aos naturais do mesmo jeito, então talvez copiar. Deixar aí de lembrete, né? Então primeiro o valor vai ser 0, porque não restringe, né? Pode ser 0. Então 0 vai ser 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Ah, cara, tu tá brincando comigo? Que vai ser umas coisas quebradas, feias desse tipo. Tá, bom, primeiro é 1 meio. Segundo, o N 1. Então seria 2 elevado a 1 menos 1, que é 0. 2 elevado a 0 é 1. Terceiro, o N 0, 1, 2. 2. 2 menos 1 dá 1. Então 2 elevado à primeira potência é 2. Próximo. 2, 3. 2 elevado a 3 menos 1, que é 2, vai dar 4. Então é 1 meio, 1, 2 e 4. Parece que é isso. E assim, antes que tu venha falar qualquer coisa, veja. Tu deveria estar fazendo desse jeito aqui, ó. Assim, escrevendo cada um deles, substituindo o valor dentro daquela porcaria da equação e vendo qual valor tu vai obter. Devagar, com calma, sem se estressar, sabe? Não é que nem eu fazendo de qualquer jeito aqui. Inclusive, se eu fosse responder dessa forma aqui numa prova, é certo que pelo menos dos professores que eu tive, a maioria colocaria um X em cima da minha resposta e não consideraria, porque eu não estou mostrando passo a passo. Diferença é que eu estou falando, então tu não pode me acusar de eu não estar mostrando as coisas, sendo que eu estou falando o que a gente está fazendo, né? Mas você, se vai para começar, principalmente nessas partes agora assim, que é a introdução e tal, tu tem que escrever as coisas, é muito importante que tu escreva. Então por que tu não tá fazendo? Porque eu já fiz isso no meu passado, então pelo menos para as coisas mais fáceis a gente vai evitar, né, para não perder tanto tempo.
Mas você que está aprendendo precisa fazer isso. Não negligencie esse tipo de coisa, tá? É importantíssimo. Não é porque eu aqui estou fazendo desse jeito que tu deve fazer. E por que você está falando isso? Estou avisando, porque eu já disse isso uma vez. Vai ter um desgraçado em algum momento que vai fazer esse tipo de comentário, que vai reclamar disso. E aí eu vou poder olhar para ele e sorrir e falar: eu já avisei isso, meu bem. Não tá contente? Segue a tua vida. Tô nem aí pra você. Tá? Letra C. Vamos seguir fazendo. O nosso A, o AN aqui. É igual a quem? A 1 sobre N. E qual é que é a restrição para o N? O N pertence aos naturais, mas não inclui o zero. Tá? Podia ter copiado isso, podia, né? Mas aí eu escolhi não copiar. Então o que vai ter nessa sequência? Claro, né? Faz sentido não incluir o zero, até porque tu ficaria com a divisão por zero aqui. Então tá certo. Nisso daqui a gente vai ter, o primeiro se é 1, então 1 dividido por 1 vai ser 1. Próximo vai ser 1 sobre 2. Próximo vai ser 1 sobre 3. E por fim, 1 sobre 4. Tá, é isso. Ah, ele botou aqui em cima. Nossa, tá bem apagado, né? Mas dá pra ver que é 1, 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Tá, questão 4. Dada a sucessão de termo geral. Eita. Mais 3n sobre 2n. Essa daqui talvez a gente tenha que escrever alguma coisa, né? Parece que não é tão fácil fazer de cabeça uma coisa desse tipo. Então o que ele quer? Calcule a soma dos 4 primeiros termos. Ah, não brinca. Tá, mas e cadê a restrição disso, cara? Verifique se é termo de sucessão em caso afirmativo, indique a sua ordem. Mas o N... Tá. No caso... Tá, então vamos tentar entender a coisa. Quando ele não diz que o N pertence a algum conjunto numérico ou tudo mais, então eu vou assumir que o primeiro valor de N que eu coloco aqui é 1. Eu imagino que seja isso. Quando ele fala, então, que o N pertence ao conjunto dos números naturais que exclui o zero, então eu tenho que buscar os primeiros valores de N lá da sequência dentro desse conjunto, seriam os primeiros elementos. E assim por diante, né? Tá bom, então se é só isso, então a gente se entendeu. Vamos lá, primeiro de tudo, A1. A1, o que vai ser A1? Não, copia você, né, cara? Vamos tentar fazer certinho as coisas aqui, pô. Bota 1 aqui. Aqui vai ser 3 vezes 1. E aqui vai ser 2 vezes 1. Então, A1 vai ser 1 mais 3 que dá 4, dividido por 2 é 2. Vamos pro próximo. Já que quer os 4 primeiros, né? A2 vai ser 3 vezes 2 que é 6. 2 vezes 2 é 4. Então aqui vai ser 1 mais 6 é 7. Dividido por 4 vai ficar desse jeito. Desse jeito não, né, cara? Vai ficar assim, 7 quartos. A3
Bota um 3 aqui, bodega. Então o que que vai gerar isso? Vai ser 3 vezes 3, que é 9. 2 vezes 3, que é 6. Vai ser 1 mais 9, que dá 10. Dividido por 6, que é 5. Dividido por 3. Tá bom. E o último termo, o A4. Então vai ser 3 vezes 4, que é 12. 2 vezes 4, que é 8. Então 12 mais 1 é 13. Vai ficar 13 sobre 8. É feio, hein? Olha, é feio. Essas contas aqui tão horríveis, cara. Então a soma dos 4 primeiros termos vai ser o quê? Vai ser 2 mais 7 quartos, 5 terços. Mais 13 oitavos. Que é isso aqui? Soma de fração. O que tem que ver com sequência? Nada. Tá? 2, 7 quartos, 5 terços e 3 oitavos. Ah, mas você tá exagerando. Não tô exagerando. É um fato. Então, agora o que a gente deveria fazer? A gente vai ter que igualar denominador. Olha, para ser divisível por todos esses ao mesmo tempo, vamos lá, por 3, por 4 e por 8. Por 8, sendo divisível por 8 e por 3, vai ser divisível por 4 também. 24. 24 é um valor bom, né? Parece que é. Então vamos transformar tudo isso em... deixar todo mundo com o mesmo denominador. 24. 2 vezes 24, 48. Por 24 volta a ser 2. Isso aqui para virar 24 eu tenho que multiplicar por 6. Então vira 24, 6 vezes 7, 42. Tu para virar 24 tem que multiplicar por 8. 5 vezes 8, 40. Tu para virar 24 tem que multiplicar por 3. 3 vezes 13 dá 39. Então tá, soma desta porcaria vai ser 42 com 41, 48 dá 50, com 40 dá 90, com 40 dá 130, com 39, 169 por 24. 169 é 13 ao quadrado. De que essa informação te serve? De nada. É só isso que eu tenho. Podia ser, né? E parece que é 169 e 24. Ah, quando a gente achou que ia ser livrado das frações, né? Achou, né? Fração nunca mais na minha vida eu vejo um lixo desse. E elas aparecem de novo. Pra dar um oi. Falar como é que você tá. Oi, sumido. Então aqui a gente vai ter, verifique se 31 sobre 20 é termo da sucessão. Parabéns, então tá. Então 31 sobre 20. Primeira coisa, a gente tem que ver se existe um N que seja, né? Para algum valor de N eu vou obter isso aí.
Espera aí que eu vou apagar isso aqui. Cara, por que que os números tem que ser isso? Aí tem que ser um negócio desse tipo, cara. O cara tem que lidar com as frações dessas, cara. Isso aqui é completamente desnecessário. Mas enfim, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Então a gente vai ter 20 mais 60n igual a 2 vezes 30 dá 62n. Então se eu subtrair 60n em ambos os lados, eu vou ficar com 2n igual a 20, logo o n é igual a 10. Então o que isso quer dizer é que sim, para n igual a 10 eu teria 31 sobre 20. Então é um termo da nossa... seria um termo dessa sucessão, dessa sequência. Porque com n igual a 10 a gente encontra ele. Então, em caso afirmativo, indique a sua ordem. Bom, seria o 10º termo, né? N1 seria o primeiro, N2 o segundo, N10, N igual a 10. Que daí na verdade não é N, é A, A1, A2, enfim. Então tá. Então 10º termo, não precisa se preocupar. 5. Vamos para 5 e vamos seguir em frente, né? Vamos seguindo, que a gente está recebendo para isso mesmo. Mostrar resultados. Muitos resultados. Cara, acho os 5 primeiros termos das sequências dadas por. Mas é bonito, hein? Letra A. Ele dá o A1 pra gente. Eu tinha certeza que eu tinha trocado dele. Apertado para trocar de linha. O A1 é menos 1. Como eu dizia, o A1 é menos 1. O que mais? O AN, ou termo geral, seria AN mais 1. É igual a AN menos 2. N mais 1, N menos 2, tá? E o N pertence aos números naturais sem incluir... Aí que é os 5 primeiros termos, cara. Mas não tem mais o que pedir também, né? Daqui a pouco vai pedir um rindo, cara. Ai, você está reclamando demais. Eu estou reclamando de menos até. Pertence aos naturais, não inclui 0 nessa brincadeira. O A1 é menos 1. Pô, pera lá, calma lá, como assim? A1 é menos 1. Eu chego nisso, os pertences naturais que não inclui o 0. Eu vou ter... Se eu vou botar 1 aqui, vai ser... Ah, tá bom. O A1 é... Já começa assim com essa informação, né? Então, menos 1, você tem que encontrar os outros. O próximo, então, valor eu substituo N aqui. Então, seria 1. Então, 1 mais 1 é 2. O meu A2 vai ser o A1 menos 2. Menos 1 menos 2, menos 3. E os próximos vai ser, né? O próximo número que eu colocaria aqui dentro do N seria 2. Então, vai ficar 2 mais 1 que dá 3. Então, o meu A3 vai ser o A2 menos 2, o A2 é menos 3, menos 2 é menos 5, menos 5, o próximo vai ser menos 7, o próximo vai ser menos 9, e eu já tenho 5 termos, menos 1, menos 3, tem. Isso aí, do menos 1 até o menos 9. Nossa, que difícil. Mas começa assim, né?
começa assim. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem para se divertir aqui. Temos 10 segundos, é pouco tempo. Então, no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra por aí, em qualquer canto da internet. Até mais.